protocolo do Shed, ele chegava em cerca de 5 gramas semanas. O ciclo do rapaz que tinha cerca de 100, 105 quilos on stage. Então, assim, eram quantidades assustadoras. Cara, 5 gramas por semana, ele é o coach da morte mesmo. É que mais ou menos. É o que faz tudo. O Cris Aceto, pra mim, ele não é um nutricionista. Apesar de ser a profissão dele. Pra mim, ele é um coach, porque o Cris, ele prescreve os hormônios. Então, mas eu falo assim... ainda... Ele só não mexe com treino. Isso, é isso que eu falo. O guru, ele mexe com o treino. O Reni já mexe com tudo. Com tudo. O treino, a nutrição e a parte hormonal. Ele tem um sistema dele, que é o FST7, né? O Reni. Sim. Tanto que até o Tamer gravou um DVD com ele. Eu tenho esse DVD. Caramba, que legal. O Instagram do Chad. Chad Nichols. O Chad, ele rompeu barreiras, né? Ele trouxe o Mass Monster no mais alto nível o da Chad história. fez a diferença porque ele pegou os maiores da época, da década de 90. Ele fez os Nasser, maiores. Paul Gillette, Ronnie Coleman, Flex Wheeler. Todo mundo era dele. Literalmente ele fez os Chris maiores. Cormier. Da onde saiu o apelido? O coach da morte. Porque ele tinha um apelido que rondava como coach da morte. Dallas McCaver estava na mão dele quando morreu? Então, na verdade, o que eu vi numa entrevista é que ele já não estava trabalhando mais, já tinha basicamente umas semanas. O Nasser, ou meses, ou 2 meses, não sei. O Nasser tinha 13 anos que não trabalhava com ele. E a galera ainda atribui a morte do Nasser a ele. Cara, 13 anos é muito tempo. E Não, outra, tem né? nada Foi a ver. malária, né? Nada a ver. Uma coisa muito comum onde ele tava, né? Ele tava na Tailândia, cara. E uma coisa legal de falar também. Porque Pô, na nem época... eu sabia dessa, hein, Julião? Na época... Nem eu sabia Foi dessa. malária aquele Foi momento. malária, foi. O Nasser morreu de malária? Foi. Malária, Foi. cara. Faltou a vacina, né? Eu não sei, porque eu sei que pra entrar na Tailândia você tem que ter a vacina obrigatoriamente. Sim. Estranho. Então, o negócio do Dallas, ele já não trabalhava mais, mas eles conversavam ainda e ele deu um depoimento. O Chad Nichols deu um depoimento falando que o Dallas tinha procurado ele perguntando sobre o remédio Apple, né? Que é um remédio, enfim... EPO, né? E ele falou, cara, é um pouco perigoso e tal, não sei o quê, mas ele falou, mas quantas semanas que pode usar? E ele falou, cara, não aconselho, acho que... Aí ele falou o tempo lá, que agora eu não lembro, né? E ele falou, mas você acha que se usar tanto tempo... Não, porque um amigo tá querendo saber. A verdade é que não era o amigo, né? Era ele, né? Porque ele era um pouco acelerado de algumas coisas, né? E foi achado uma lista lá, que falaram que era tudo do Dallas, que não era um de mais 2 atletas, as coisas lá que é. Tipo, era uma lista de compra, não era um ciclo, entendeu? Caraca, Era uma lista de compra, mas era bastante coisa. Até porque... Bom, Mostra, pesado mostrar, Renato. não, pode mostrar. Pode. Até porque... Mas também isso é especulação, Mas eu né? vou falar- Não é especulação, prova, especulação. não prova nada Gente, que esse era o ciclo dele. Exato. O que a gente sabe sobre o Dallas McCaver é uma única coisa. Gente. Que ele era over total, porque senão ele não teria tido tantos problemas como ele teve. Eu né? vou falar a verdade pra vocês. Por essa lista eu não tô vendo nada demais. Não tem como. Essa lista tá um absurdo, pelo amor de Deus. Não. Olha ali, ó. Sustanon 1.250 mg, mais suspensão 1.400, mais enantato 800, mas mais a trembolona trembolona, acetato é. 1.400. Não, é absurdo. Entendeu? Mais trembolona de ação longa. Vai o quê? Umas 10 mil? Uma. Não, até o próprio Increlex. Olha a quantidade de Increlex, Julião. Meu Deus do É o que céu. os caras tomam... 1 grama de primo, 100 miligramas de estanozolol. Não tinha articulação. A articulação dele devia ser seca até o talo. Nandrolona, é que a nandrolona é pra manter irrigada ali, né? Tem 1 grama também. Eu, na verdade, não duvido dessa tabela. Eu também não duvido, não. Não tô não vendo... duvido. Ó, Masteronda 700 miligramas. A Lustes tinha ali, ó. Sabe o que é 40 miligramas. Os cara 40 miligramas de Alostestin? Se os caras aqui você bota 30 miligramas, já abre o bico. Isso Só aí- do Elostestin. Isso aí é lista pra um cara. Olha o T3. 75 miligramas no dia. 3 vezes ao dia, É de um de cara 25. só. Aí é de um cara De só. 25, né? Não é nem 25. 12,5, é Isso aí não é de 25. 3 caras, não. Foi o que falaram. né? 70 sem o IEPO. Ó, um cara que toma Tem o EPO aí? Tem ali, ó. Julião, o que é EPO pra galera Eritropoetina. Aumenta a quantidade de glóbulos vermelhos no sangue dramaticamente. Tanto é que os atletas que mais usam são os ciclistas. Triatletas. E triatletas. Exato. E acontece o seguinte, acaba a prova, enquanto não acaba o efeito do produto, eles continuam no cardio. Por quê? Viscosidade, Renato.
O sangue engrossa demais. Viscosidade. Muito, E sangue muito. grosso é um perigo pro atleta. Então, se ele parar, o coração não vai conseguir bombear. Mas aí ele aumenta a capacidade Não. de você não ter aquela liberação, aquela sensação do ácido do Lático. lactato, Isso. né, durante o exercício. Então, Troca tipo, gasosa. Ele vira o Diminui, super-homem. diminui a como sensação se- de lactato. Ele fez de 75 a 100 e poucas repetições que eu fiz, a fazer 300. Sem Meu sentir Deus. O Andreas Moser combinava isso com Andreas- anestésico. nada. O Andrés Mosef tomava isso. Ele combinava com anestésico que vinha O Nubaína. o Nubain, que é Nubain. um derivado do... É um parente da... Como é que chama daquela droga lá? Heroína. Esse problema Ele da... combinava EPO com anestésico para retardar ainda mais a fadiga muscular. para e conseguir treinar fazer mais Para repetições. fazer mais repetição. Só que o choque na fibra é igual, só que você tá dopado. Entendeu? Por isso que ele tinha aquela quantidade de fibra e aquela densidade. O negócio é também. muito hard. É muito hard. Era muito acima da média. Ô, Júlio, para 3 atletas, para mim essa lista aí seria o quê? Um uso praticamente... Na verdade, eu acredito que o Chad falou isso para livrar um pouco a memória do Dallas. Para 3 atletas ali não Entendeu? é nada demais. Não, ali não. eu acho que era de um cara, que aí seria exagerado. Então, mas aí que tá. Eu no Kuwait, se um cara usar essa quantidade de droga em um mês, ele tá no hospital. De tão forte que são as drogas De tão lá. forte que são. Não é humano uma quantidade de drogas dessa dentro de um organismo drogas eu vou originais. te falar uma coisa. Sim. Eu vou te falar uma Mas coisa. aí eu lembro do Eu já Reagan, vi quando tava no Kuwait. essa Ele saiu de lá dosagem. porque o coração dele explodiu. Essa dosagem de trembolona, O eu já Reagan vi. Grimes. Então, Eu você assim, viu ó, aqui, meu sentado- querido. então, Não, isso. É isso. Aqui, Isso, não, eu aqui sentado, tem. eu já vi Aqui o cara tem. fazer. Aqui tem. Entendeu? Aqui tem muito disso. Só que o que eu afirmo pra você, Itinho? Que se essas drogas fossem originais, essa pessoa estaria isso, no hospital boa. ou morta. Isso. É Agora subdosado, sim. né? Entendeu? Então, Aham. assim, esse tipo de questão, eu tenho certeza que aqui a gente ainda tem muita gente que não foi parar no hospital porque usa os produtos subdosados do Paraguai, principalmente. E além da subdosagem, tem a qualidade do sal. Exato. Então, por exemplo, Sim. você tem um sal de 98% de pureza. O cara foi lá e determinou 98% de pureza. Ok, só que esses 98% de pureza, de trembolona mesmo, às vezes só tem 45. Ou menos. 40, 35. Aí dessas 35, o cara tinha que colocar 100 miligramas, ele coloca 50. Isso. Então você está falando de 50 de um sal que tem 35%, tem 10 miligramas ali. É. 15 miligramas ali. Exato. Só que aí você vai no Kuwait, o cara pega um sal indiano que tem 99,8% de pureza grau USP, grau farmacêutico. USP, para quem não sabe, é a farmacopeia americana. Grau máximo de pureza. E aí o cara dilui ele na proporção exata, utilizando 100 miligramas e fazendo fator de correção. O que é fator de correção? Calculando a concentração do sal e compensando essa diferença. Se E aí tiver você tem menos, ele pesa para mais. Para mais. Aí você tem 100 miligramas exatos contra 15 miligramas do outro. Não dá. É isso Aí que eu o tô cara falando. quer fazer o shot dos 3 ml que ele fazia no outro. E aqui o brasileiro ainda fala, não, vou tomar mais um pouquinho para garantir, porque eu sei que é subdosado. Então, Muitos atletas fazem isso. Faz muito isso. eu queria velho. falar Normal. sobre isso também, Atleta sabe pro o quê? faz muito isso. Conheço muitos. Tem muito sal que os caras não fazem a filtragem do metal mais pesado, então ele fica ali. Então você que acha que você vai aumentar a dosagem porque ele é subdosado e não vai lhe prejudicar, dependendo do que tiver ali no óleo, talvez o esteroide não faça tanto Então, mal quanto a impureza que está lá Exato, dentro. porque exato. quando você Entendeu? cozinha, vamos lá, os esteroides underground são feitos em panela de pressão. Ponto. O ferro. Feito no fogão. feito isso no aí. fogão. O ferro pode ocorrer uma contaminação por ferro. Pode ocorrer uma extração de metais ali. Isso, é isso que eu tô pensando. O óleo e o que acontece? Às vezes, o óleo, que é a substância que solubiliza o sal, ele não é uma substância capaz de extrair metal da panela. Mas com o aquecimento e com a pressão, porque é uma panela de pressão, você pode fazer dessa substância uma substância capaz de extrair moléculas de metais dessa panela. Depende muito do que é constituída essa panela. Exato. Depende muito do pH que está esse óleo. De repente você utiliza, juntamente com esse óleo, algumas substâncias que alteram o pH dele para ser conservante, para melhorar a solubilidade do sal, e essa alteração de pH a alteração de pH versus aquecimento versus pressão pode fazer com que esse óleo seja capaz de extrair moléculas de metal da panela. Fora os que já vêm no sal.
Exato, era isso que eu ia falar. Outro detalhe. O processo produtivo vai muito de como você compra esse material. É uma cadeia. Se eu sou um laboratório underground, por exemplo, eu preciso comprar esse sal de que forma? Por baixo dos panos, porque eu não tenho licença para isso. Só que o cara que está me vendendo por baixo dos panos, ele também produz por baixo dos panos, porque senão ele não poderia vender para você. E aí, como ele produz esse sal? Também caseiro. Você cozinha no fogão e ele lá cozinha o sal no fogão, no fundo do apartamento dele. E ele vai lá, é um químico, às vezes um cara que entende, mas ele vai lá e conduz isso. É bem Breaking Bad mesmo, Bem né? Breaking Bad. A galera tá falando aqui. As pessoas que assistiram o seriado Breaking Bad podem entender o que é a produção de uma substância química underground. Aquilo, literalmente, é isso. Eu tenho propriedade para falar porque eu sou químico. Eu conheço a rota de síntese de hormônios. Eu sei de onde eles vêm como matéria-prima base, que a gente chama de primeira molécula, até o final. E tudo está ligado à concentração da qualidade das matérias-primas e o nível da qualidade das sínteses, porque você vai fazendo uma sequência de síntese. Você parte de uma primeira molécula simples para fazer uma molécula muito complexa. Cada etapa é uma síntese. E nessa síntese, às vezes existe fase de filtração, fase de separação, fase de destilação, fase de aquecimento com catalisador e reação. Reação química orgânica depende muitas vezes de catalisadores. O catalisador pode ser um metal. É muito comum o catalisador de uma reação química orgânica ser um metal. Qual o nível de cuidado que esse cara está tendo para que esse metal catalisador, de repente, não comece a se decompor e fazer parte dessa molécula de hormônio? Renato, tem um vídeo muito interessante, a galera vai lembrar aí que na época gerou bastante comentário, onde um youtuber vai para um laboratório underground e ele tá filmando o processo. Nisso, um mosquitinho cai dentro lá do processo. Nossa! E a galera, vocês vão lembrar, tá aí no YouTube provavelmente ainda, mas essa galera que acompanha aí há uns 5 anos atrás, eu acho, vai até menos talvez, vai lembrar. O vídeo tá lá, o bagulho girando lá, e aí do nada cai um mosquitinho e continua. E a galera começa a comentar: o mosquito é que deu o tempero do negócio. Virou um pterodátilo. Meu Deus, Eu juro. Se a galera lembrar aí, pode comentar aí, que vocês vão saber do que eu tô falando. A galera tá chamando o Renato de Renato White aqui por causa do Breaking Bad. Mas é muito comum. Heisenberg. Bom, aquela lista de compra, como o Jordan muito bem disse, pode ter sido. A lista de Schindler tá ali, cara. Júlio, você é um cara que falou com muita gente já, teve muito acesso. Você é um grande treinador. Você alguma vez teve acesso a um protocolo de Chad Nichols? Sim. É tudo aquilo que o pessoal fala ou ali não tinha abuser? Cara, eu trabalhei... Eu não lembro o sobrenome, mas Vitor. O Vitor competiu comigo em 2013. Ele era um cara que competia na pesada e ele já tinha trabalhado com o Chad Nichols antes de trabalhar comigo. E ele trouxe o protocolo do Chad. Quando ele me trouxe o protocolo do Chad, ele chegava em cerca de 5 gramas semanas. O ciclo do rapaz, que tinha cerca de 100, 105 quilos on stage. Então, assim, eram quantidades assustadoras. Cara, 5 gramas por semana ele é o coach.